Segue-se agora a apresentação do eleito, Monsenhor Geovani, que é conduzido à presença de Dom Geraldo pelos presbíteros assistentes, Padre Walter Magno de Carvalho e Padre Isauro Santana Biasucci, que apresentará o pedido da Igreja para a ordenação episcopal de Monsenhor Geovani Luiz da Silva. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o ministério episcopal o presbítero Geovani Luiz da Silva. Tens o mandato apostólico? Aqui o temos. Proceda-se à sua leitura. Francisco, bispo, servo dos servos de Deus, ao dileto filho Geovani Luiz da Silva, do clero de Mariana, e ali até agora pároco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, eleito bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e ao mesmo tempo titular de Monte na Numídia, saudação e bênção apostólica. Nós, que exercemos o importantíssimo munus de sucessor de Pedro, cuidadosamente anunciamos aos homens de boa vontade a verdade perene do Evangelho, enquanto exortamos a todos os cristãos para que observem diligentemente os preceitos divinos. Agora, pensamos particularmente nas necessidades pastorais do rebanho de Belo Horizonte, cujo bispo, o venerável irmão Valmor Oliveira de Azevedo, pediu que lhe fosse dado um auxiliar pelo qual pudesse cumprir de modo mais conveniente o importante cargo de pastor. Assim, dileto filho, nós dirigimos nossa mente a ti que, na tua arquidiocese original, claramente sobressaíste pela diligência sacerdotal, pelo esforço pastoral, pela solicitude na promoção das vocações ao sacerdócio e na formação dos alunos. Por isso, sob o conselho da Congregação para os Bispos, por nossa autoridade apostólica, nomeamos-te bispo titular de Monte na Numídia e ao mesmo tempo auxiliar na Igreja Metropolitana de Belo Horizonte, segundo as normas do Código de Direito Canônico, concedendo-te todas as faculdades de agir e também impondo todos os deveres que se ligam a essa nomeação.
De boa vontade, permitimos que recebas a ordenação episcopal de qualquer bispo católico fora da cidade de Roma, observadas as prescrições litúrgicas. Antes, farás a profissão de fé e prestarás o juramento de fidelidade a nós e a nossos sucessores, segundo as normas da lei eclesiástica. Seguimos-te com nossas preces, na certeza de que tu, dileto Filho, ajudando habilmente o assíduo pastor da referida arquidiocese, prestarás solicitamente um precioso auxílio no progresso espiritual deste rebanho. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 21 do mês de dezembro do ano de 2016, quarto de nosso pontificado, Francisco Marcelo Rossetti, protonotário apostólico. Graças a Deus. Uma forte salva de palmas por ouvirmos a bula de nomeação do Monsenhor Giovanni Luiz da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Caríssimos irmãos, Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom José Eudes, bispo de Leopoldina, e demais irmãos no episcopado, caríssimos presbíteros, diáconos, prezados consagrados e consagradas, seminaristas e vocacionados, distintos pais e demais familiares de Monsenhor Giovanni, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu querido irmão, Monsenhor Giovanni, celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Como nos recorda o beato Paulo VI, na Marialis Cultus, esta solenidade é de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria ao mesmo tempo, pois é a solenidade do encontro, do sim, do Verbo eterno de Deus, pronunciado desde toda a eternidade, com o sim de Maria, quando chegou à plenitude dos tempos. Como ouvimos na carta aos Hebreus, e repetimos no refrão do Salmo responsorial, desde toda a eternidade, o Verbo de Deus diz ao Pai: eis que venho para fazer a tua vontade. E quando Maria recebe a mensagem do anjo que lhe diz que por obra do Espírito Santo ela conceberia em seu seio virginal o Verbo que se faz carne, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim eterno do Verbo de Deus se encontra com o sim de Maria, quando chegou à plenitude dos tempos. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. É este o grande mistério que hoje celebramos, diante do qual nós nos dobramos com reverência e adoração. Juntamente com Maria, a Virgem da Piedade, Monsenhor Giovanni pronuncia o seu sim, associando-o ao sim do Verbo eterno de Deus, para que nele cumpra-se a vontade de Deus. E assume assim o ministério episcopal para servir a Igreja, ao reino, no anúncio fiel da mensagem libertadora, transformadora, salvadora do Verbo que se faz carne, da palavra que se faz homem e vem viver entre nós. É nesta solenidade que Monsenhor Giovanni recebe a ordenação episcopal. Jesus Cristo, nosso Senhor, enviado pelo Pai para salvar o gênero humano, enviou, por sua vez, os 12 apóstolos ao mundo, a fim de que, cheios do Espírito Santo, anunciassem o Evangelho, santificassem e conduzissem todos os povos, reunindo-os em um só rebanho, para que este ministério permanecesse ao longo dos tempos, até o fim do mundo. Os apóstolos escolheram colaboradores aos quais, pela imposição das mãos, que confere a plenitude do sacramento da ordem, comunicaram o dom do Espírito Santo, recebido de Jesus Cristo. Assim, ao longo das gerações, este dom concedido no início, vai sendo transmitido pela sucessão ininterrupta dos bispos, e a obra do Salvador se prolonga e cresce até os nossos dias. O bispo, com os presbíteros, está presente no meio do povo como um ícone de Jesus Cristo, um sinal de Jesus Cristo, um sacramento de Jesus Cristo. Ele que é Senhor e Pontífice eterno. Pelo ministério do bispo, é Cristo quem continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo quem incorpora novos membros à Igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo quem conduz o seu povo nesta peregrinação terrena até a felicidade eterna. Portanto, que Monsenhor Giovanni, ordenado bispo, seja acolhido por todos com alegria e ação de graças. Seja ele honrado como ministro de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus, pois a ele foi confiado testemunhar a verdade do Evangelho e o ministério do Espírito e da santidade. Lembremo-nos das palavras de Cristo aos apóstolos,
Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a você, caríssimo irmão, Monsenhor Giovanni, escolhido pelo Senhor, lembre-se que você foi tirado dentre os seres humanos e colocado a serviço deles nas coisas de Deus. O episcopado é um serviço e não uma honra. O bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado do que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor, aquele que é maior, seja como o menor, e aquele que preside, como o que serve. Giovanni, pregue a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade. Admoeste com paciência e desejo de ensinar. Orando e oferecendo o sacrifício eucarístico pelo povo, procure aurir copiosamente da plenitude do Cristo as riquezas da graça. Ame com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus lhe confiar, especialmente os presbíteros e diáconos, colaboradores da ordem episcopal no serviço de Cristo. Mas com especial predileção, ame os pobres, os pequeninos, os necessitados, os doentes, os abandonados. Exorte os fiéis a colaborarem com você na missão apostólica e não recuse ouvi-los de boa vontade. Mostre um zelo incansável por aqueles que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo, como se fossem entregues a você pelo próprio Cristo. Não se esqueça que você vai fazer parte, pela ordenação episcopal, do Colégio dos Bispos, no seio da Igreja Universal, unida pelo vínculo da caridade. Desta maneira, estenda sua solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre disposto a ajudar as mais necessitadas. Vele, pois, por todo o rebanho, a cujo serviço o coloca o Espírito Santo. Exerça o ministério episcopal em nome do Pai, de quem você será a imagem junto aos fiéis. Em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote e pastor você exercerá. Em nome do Espírito Santo, que dá vida à Igreja de Cristo e fortalece a nossa fraqueza. Que Maria, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Barbacena, padroeira do estado de Minas Gerais, o encaminhe na missão. E São José, em cuja basílica se realiza sua ordenação episcopal, sejam sempre seus intercessores, protetores e companheiros na caminhada que se inicia com sua ordenação. Amém.
conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Os que tiverem lugar podem permanecer sentados. Então eu lhe pergunto, caríssimo irmão Giovanni, você quer desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que por imposição de nossas mãos lhe será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quero. Quer anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Quero. Quer conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja, sempre e em toda parte? Quero. Quer edificar a igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Quer obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Quer, com seus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quero. Quer, por amor a Deus, mostrar-se afável e misericordioso para com os pobres e todos os necessitados? Quero. Como bom pastor, quer procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero. Quer orar sempre pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero, com a graça de Deus. Deus, que lhe inspirou este bom propósito, o conduza sempre mais à perfeição. Em sinal de despojamento e humildade, o eleito se prostra, confiando-se ao Senhor e suplicando a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, e dos santos e santas de Deus. Como povo sacerdotal, imploremos a graça de Deus para este nosso irmão escolhido para o episcopado. Os que tiverem dificuldade para ajoelhar-se, pode permanecer de pé ou assentados. Os que puderem podem ajoelhar-se neste momento. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com largueza a sua graça sobre este servo escolhido para o serviço da igreja. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Vai, fonte da vida. Filho, palavra encarnada, Piedade de nós. Espírito Santo, fogo de amor, Piedade de nós. Maria Virgem
pois és amigo de Deus e grande intercessor. rogai por nós. Isaías, arauto do Messias, Rogai por nós. Simeão, que viste a luz das nações, rogai por nós. João Batista, amigo do esposo, rogai por nós. José casto, esposo da Virgem, rogai por nós. Pedro, rocha da Igreja de Cristo, Rogai por nós. Paulo, livre prisioneiro do amor de Cristo, Rogai por nós. João, discípulo amado do Senhor, Rogai por nós. Santos apóstolos, que ouvistes, vistes e tocastes o Verbo, rogai por nós. Santos evangelistas, que difundistes a boa nova, rogai por nós. Santos discípulos, que seguistes o Cristo em sua missão, rogai por nós. Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição, Rogai por nós. Maria de Tiago e Salomé, portadoras dos perfumes, Rogai por nós. Ana e Joaquim, genitores da Virgem Maria, Rogai por nós. Estevão, cheio do Espírito Santo, rogai por nós. Inácio de Antioquia, fiel seguidor do Evangelho, rogai por nós. Lourenço, fiel ministro do altar, rogai por nós. Cecília, fortalecida pela graça divina, Rogai por nós. Inês, esposa fiel do Cordeiro, Rogai por nós. Ifigênia, revestida da força do alto, Rogai por nós. Gregório Magno, servo dos servos de Deus, rogai por nós. Agostinho, insigne doutor da Igreja, rogai por nós. Basílio, defensor dos pequenos e pobres, rogai por nós. Bento, mestre da vida contemplativa, Rogai por nós. Francisco, alegre imitador de Cristo, Rogai por nós. Domingos, insigne pregador do Evangelho, Rogai por nós. Francisco Xavier, admirável missionário, rogai por nós. João Maria Vianney, presbítero zeloso, rogai por nós. Catarina de Sena, ardente de amor, rogai por nós. Teresa, lâmpada mística de sabedoria, Rogai por nós.
Luiz Gonzaga, Marte da Caridade, rogai por nós. Anchieta, apóstolo do Brasil, Rogai por nós. Antônio Galvão, bandeirante do Evangelho, rogai por nós. Paulina, auxílio em todas as necessidades, rogai por nós. Vós todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor, para que nos digneis e livreis de todo o mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o pecado, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar esse eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar esse eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar esse eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis enviar operários para a vossa messe, ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor, Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Os que puderem, permaneçam de joelhos. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que ao derramardes sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar.
pela imposição das mãos dos bispos e pela prece de ordenação, é conferido ao eleito, pelo dom do Espírito Santo, o dom do ministério episcopal. Neste momento, Dom Geraldo coloca o livro dos Santos Evangelhos aberto sobre a cabeça de Monsenhor Giovanni, enquanto se pronuncia a prece de ordenação. Este gesto evidencia que a principal missão do bispo é a pregação da palavra de Deus. Acompanhemos, em silêncio orante, a prece de ordenação feita pelo ordenante principal, em nome de todos os bispos aqui presentes, que impuseram as mãos sobre o eleito. Fiquemos todos de pé. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, vós habitais no mais alto dos céus e volveis o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes. E jamais deixastes sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos que fundaram a igreja por toda a parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Ó Pai, que conheceis os corações, concedei que este vosso servo escolhido para bispo apacente o vosso rebanho e exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio. Que ele vos sirva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedei-lhe o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Que ele distribua os ministérios, segundo o vosso preceito, e desligue todo o vínculo, conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que ele seja para vós oferenda agradável, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis com o Espírito Santo a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. Neste momento, assentados, acompanhemos a unção com o óleo do Santo Crisma, que Dom Giovanni recebe em sua cabeça, significando a sua especial participação na plenitude do sacerdócio ministerial de Cristo, ungido do Pai. Deus, que o fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre você o bálsamo da unção, enriquecendo-o com a bênção da fecundidade espiritual.
Dom Giovanni recebe também, neste momento, o evangeliário, para ressaltar a sua nobre missão de anunciar a palavra de Deus com fidelidade e constância. Receba o Evangelho e anuncie a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. A colocação do anel expressa a união esponsal e o compromisso de fidelidade do bispo com a Santa Igreja, esposa de Cristo. Com efeito, o bispo o leva na mão direita, no dedo anular, pois é com esta que abençoa suas ovelhas. Receba este anel, símbolo da fidelidade. E com fidelidade invencível, guarde sem mancha a Igreja, esposa de Deus. A entrega da mitra. Ao receber a mitra, o bispo é convidado a viver o esforço constante na busca da santidade, a fim de receber um dia a coroa da glória. Receba a mitra e brilhe em você o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, você mereça receber a imarcessível coroa da glória. O báculo, símbolo do ofício do pastor, que guarda e acompanha com solicitude o rebanho que lhe foi confiado pelo Espírito Santo, ou seja, da missão de reger a igreja a ele confiada. Receba o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuide de todo o rebanho no qual o Espírito Santo o constituiu bispo, a fim de apacentar a Igreja de Deus. Em sinal da aceitação e acolhida do ordenado no Colégio dos Bispos, Dom Giovanni recebe de Dom Geraldo e dos demais bispos a saudação da paz. Com nossas palmas vamos acolher esse gesto bonito, que Dom Giovanni é acolhido não somente por Dom Geraldo, mas pelo Colégio dos Bispos aqui presentes. Cantemos. Ide pelo mundo, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu vos envio, servidores do reino, onde estiverdes, eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a
nós saudemos o Dom Giovanni Luiz da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Testemunhas da vida, amor supremo, vocação universal. Eu dou a todos vida plena e fecunda, sinais da morte, combater é o mal.